Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Claro que não. O homem foi feito para a imortalidade. Somos criados para sermos eternos. Esta vida não é tudo o que há. A vida aqui na Terra é apenas um ensaio geral. É um ensaio antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui na Terra. A Terra é apenas um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. A vida é uma preparação para a próxima vida. Você viverá no máximo aqui na Terra 100 anos, mas viverá para sempre na eternidade. O seu tempo aqui na Terra é um parêntese comparando com a eternidade. Você foi criado para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Você e eu, claro, todos nós temos o impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que, com o tempo, todos nós morreremos, a morte sempre parece anormal e muito injusta. A razão pela qual sentimos é que deveríamos viver para sempre. Isso tudo ocorre porque Deus nos condicionou a nossa mente com esse desejo. A nossa mente está programada para termos esse sentimento de sermos eternos, porque foi exatamente para isso que Deus nos criou, para a eternidade. Um dia o nosso coração parará de bater, então será o fim do seu corpo, do seu tempo aqui na Terra, mas não será o fim de tudo. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso corpo eterno como uma casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, é que o nosso corpo aqui na Terra, Deus, Ele nos dará uma morada eterna, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos de homens, mas Deus quem a fez, e ela durará para todo sempre. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade não é bem assim. Ela nos oferece apenas duas opções. Você pode me perguntar, então quais são essas duas opções? Céu ou inferno? Seu relacionamento com Deus aqui na Terra irá determinar a sua eternidade. Se você aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, confiar nele, você será convidado a passar o resto da sua eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor de Deus, o perdão, a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Na verdade, existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. E tragicamente muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus. Por quê? Porque escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Quando você compreender plenamente que há muito mais na vida do que
o que você vê aqui e agora e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de uma forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade e isso lhe dará nova perspectiva de vida. Lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, cada tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam muito importantes mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu tempo, a sua inteligência, o seu dinheiro. Você passa a dar maior valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, as realizações, a riqueza e os prazeres aqui da terra. As suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências da moda, com as coisas que estão em alta na sociedade e os valores populares. Tudo isso já não é tão importante para você quando você começa a viver a luz da eternidade. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu lhe sugeria então que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom, de ser ético. Você não teria de se preocupar com nada, com as consequências das suas ações. Porém, não é bem assim. Você poderia, então, se dedicar somente a você mesmo de modo totalmente egocêntrico, porque as suas ações e atitudes não teriam consequências a longo prazo. Mas isso é o que faz toda a diferença. A morte, ela não é o fim para você. A morte não é o fim para ninguém, mas é uma transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz aqui na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo, para tirar o máximo da vida. Você então deve sempre ter em sua mente a visão da eternidade. Tenha isso no seu coração, o valor que ela representa. Há muito mais na vida do que você pode enxergar. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não consegue ver. É todo o resto que não se vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiguinha, né? Inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia mesmo nos deixa bem claro e nos diz assim: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que, nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com todos os amados de Deus, libertos de toda dor, de todo sofrimento, e seremos recompensados pela nossa fidelidade aqui na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa e dizendo aleluia. Não, nós desfrutaremos da contínua companhia de Deus. E Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos do meu Pai, recebam com herança o reino de Deus, que foi preparado para vocês
desde a criação do mundo. Lembro-me agora de uma história infantil publicada num só volume, As Crônicas de Nárnia. Para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início de uma história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa da primeira página. Legal essa história. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo sendo melhor que o anterior. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida semelhante, mas o propósito de Deus não termina aqui na Terra. O plano envolve muito mais que poucas décadas que você passará aqui nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus, Ele está te oferecendo uma oportunidade para ir além, para ir uma vida além. A Bíblia diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito de eternidade é nos enterros, infelizmente. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade, não é saudável viver negando-a sem considerar que ela será inevitável na sua vida. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos nós sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar, a eternidade, ela durará para sempre, e o que você fizer aqui na Terra tocará como um acorde na eternidade para você. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe, e não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida que viria para você. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer morte. Ela será a porta para uma eternidade feliz para você. Será o último momento do seu tempo aqui na Terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento na vida eterna. Então, uma pessoa que vive com Deus, vive com Jesus aqui na Terra, ela não morre, ela nasce para a vida eterna. A Bíblia nos diz, porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos, como uma vírgula. Mas as consequências das nossas atitudes aqui na Terra, elas durarão para todo sempre. Os atos que você tiver, as suas atitudes aqui nessa vida, irão definir o seu destino na próxima, ou seja, na eternidade. Um tema para a sua reflexão. Há muito mais na vida do que você imagina e do que você pode ver. Fica um versículo para você memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele tem, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse viverá para todo sempre. Uma pergunta para você meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria fazer que ainda não fiz?